Ela era linda, tinha dinheiro, fama, luxo, tudo de bom que o dinheiro podia comprar. Mas a ganância falou mais alto e ela jogou tudo isso pro alto. Botou tudo a perder em busca de mais dinheiro. Alienígenas, bruxaria, prostituição, tudo isso tem na nossa história de hoje. A história da influencer Catiuxa, mais conhecida como Cat Torres. Eu vou contar para você essa história hoje. A Cat Torres é uma brasileira que nasceu em Belém do Pará, no dia 24 de outubro de 1992. Ela era muito pobre, vivia com sua família, seu pai, sua mãe e sua irmã. A Cat teve uma infância muito difícil, chegando até a passar fome. Ela teve muitos problemas com o pai também, que era alcoólatra, bebia muito e não dava um suporte para a família dela. A infância da garota realmente foi bem complicada e ninguém poderia imaginar que ela iria vencer na vida. Mas, provando ao contrário, a Cat Torres, quando tinha 7 anos, começou a desfilar na escola. Ela fazia alguns desfiles de moda na escola e todos perceberam que a menina se destacava, que ela realmente levava jeito para aquilo. Então ela se dedicou a essa carreira de modelo e mesmo muito jovem ela já tinha destaque. E como ela levava jeito para modelo, ela procurou uma agência de modelos e conseguiu se destacar. Ela conseguiu entrar para aquela agência e já começou a fazer alguns desfiles profissionais na cidade dela. Aos 7 anos de idade, então, ela já estava se destacando aí nessa vida de modelo. E a Kátia, então, desde muito jovem, já viu que ali ela poderia ganhar dinheiro e abandonar aquela vida de pobreza que ela levava junto ao seu pai e sua mãe. Então o sonho da Kátia era ganhar dinheiro como modelo e se mandar dali, ir para uma cidade maior, com mais estrutura e levar uma vida melhor. Esse era o sonho dela. Então quando a Kátia completou 14 anos, ela já estava meio que trabalhando profissionalmente nessa área e já tinha conseguido juntar dinheiro para morar sozinha. Imagine você que com 15 anos ela já se muda para o Rio e passa a morar sozinha vivendo do seu trabalho. O sonho dela meio que estava quase concluído. Ela já vinha colhendo frutos do seu próprio trabalho. E aquilo era muito inspirador. Uma menina da cidade de Belém do Pará, das favelas de Belém, para o mundo. Aquilo estava acontecendo na vida de Cat. Ela já estava morando no Rio então e com 15 anos estava... Mas a vida de modelo é uma vida complicada. E a Cat, com 15 anos, linda, sofria assédio de muitos homens. Eles assediavam ela, principalmente homens que estavam envolvidos com os desfiles de moda, e ela se submetia àquilo para conseguir trabalho. Era uma vida bem complicada também, que a Cat não gostava nada. Ela pensava que ia viver uma vida tranquila, mas começaram os problemas a bater na porta dela. Mas a Cat não se deixou abater, continuou na sua vida de modelo e com 17 anos ela já estava desfilando para grandes agências. Ela principalmente fazia comerciais de lingerie ou então roupas de praia. Ela era muito bonita e conseguia trabalhos facilmente. Ela chegou a participar também de alguns concursos de Miss e chegou inclusive a ganhar um concurso. Ela foi Miss Caieiras. Miss Caieiras. Cat Torres, 1,73 m, 88 centímetros de quadril e 86 de busto. O ano então era 2013, a carreira dela estava decolando e ela conseguiu ir morar fora. Ela chegou a ir morar em Paris. Veja você que a carreira da Cat estava ganhando notoriedade internacional. Ela agora era uma modelo famosa que morava em Paris e trabalhava por lá e por aqui também. A vida dela estava indo muito bem. Mas a Kátia, apesar de estar morando em Paris, ainda não era conhecida internacionalmente. E ela arma uma aí então para poder se lançar internacionalmente. Na época, o ator Leonardo DiCaprio havia acabado de se separar, ele estava solteiro. E ela acaba encontrando ele em Paris. Eles estão ali para fazer um evento e acabam ficando hospedados na mesma casa. A Kátia vislumbra aí uma oportunidade então, vai a uma festa junto com o Leonardo DiCaprio e ela meio que deixa ser fotografada junto com ele. Os paparazzis fotografam o Leonardo DiCaprio junto com a Cat e fazem uma matéria dizendo que a Cat era a nova namorada do Leonardo DiCaprio. Só que eles não tinham nada, isso era mentira. E isso realmente aconteceu. Ela começou em vários programas de fofoca, a internet estava empolvorosa, pois queria saber quem era a nova loira do Leonardo DiCaprio. Ela foi em alguns programas de TV e não negava não. Eles perguntavam, você é a nova namorada do Leonardo DiCaprio?
Ela não dizia nem que sim, nem que não. Ficava em cima do muro e deixava as pessoas entenderem o que elas bem quisessem. Isso foi bom para a imagem da Cat. Ela ganhou notoriedade internacional. Isso foi muito bom para ela. Alguns dias depois, o Leonardo DiCaprio veio a público e falou que nem conhecia a Cat, que apenas conhecia ela porque tinha ficado hospedado na mesma casa, mas que só falou oi. Ela falou oi para ele, não tinha nada de caso, nada disso. Mas para a Cat aquilo foi excelente. Ela ganhou notoriedade internacional então. E por conta disso o Instagram da Cat bombou. Milhares de pessoas entraram lá, começaram a seguir. Inclusive eu peço para você também seguir o meu canal. Se você ainda não tiver inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para poder acompanhar os nossos vídeos. O Instagram da Cat então bombou. Milhares de pessoas começaram a seguir ela e aquilo ganhou uma notoriedade grande. Ela, claro, aproveitou o Instagram então para poder se promover. Ela começou a postar vídeos lá diariamente e era um vídeo melhor que o outro. Vídeos, fotos, enfim, a vida da Cat no Instagram era perfeita. E como ela fazia para estar naqueles hotéis perfeitos, maravilhosos, 5 estrelas e tirar aquelas fotos perfeitas? Ela ia em alguns hotéis e pedia para conhecer a suíte presidencial ou a melhor suíte que o hotel tivesse. Chegando lá, ela estava só conhecendo, ela ia lá, tirava fotos e depois ia embora. Então ela nem ficava hospedada nesses hotéis, ela só dava um golpe mesmo e tirava foto e postava como se ela tivesse passado o dia ali. Mas era tudo mentira. Aqui no meu banheiro para contar pra vocês como é a minha rotina de pele, que muita gente tá perguntando, tem pessoas todos os dias eles perguntam lá, já tem anos, eu nunca falei sobre isso no Instagram com vocês. Ela só fazia as fotos e ia embora. Uma exploradora, não é verdade? E com essa exposição toda, então, a Cat acaba atraindo atenções de um político russo. Um homem com muita influência e dinheiro acaba meio que adotando a Cat. Ele era o sugar daddy dela e bancava tudo pra Cat. E a Cat era meio que como se fosse uma acompanhante dele, se é que vocês me entendem. Esse homem tinha muito dinheiro e mandava buscar a Cat em qualquer lugar que ela estivesse. Se ela estivesse na França, eles inclusive chegaram a se encontrar na França, em Paris e em vários outros locais. No iate dele também houve um encontro dos dois. Então esse homem tinha um iate, ele era muito poderoso e pagava tudo para a Cat. Ele chegou a dar um Rolex para ela cravejado em diamantes, diversos outros presentes também. Além de dinheiro, muito dinheiro. Então ele estava meio que bancando a vida da Cat e ela era como se fosse uma namorada dele. Este homem russo era muito influente e conhecia inclusive o presidente do país, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Para vocês verem em que nível a Cat estava, ela estava em outro patamar. Então a vida estava ótima para a Cat e em 2015 começa tudo a desmoronar. A mãe da Cat acaba falecendo de câncer e a vida da Cat acaba desmoronando. Ela volta para o Brasil então para ficar alguns dias aqui e ela descobre que ela também está com um problema seríssimo de saúde. Ela acabou contraindo uma bactéria que estava alojada em seu seio e ela teve que passar por uma cirurgia e foi obrigada a remover o seu seio. Vejam vocês que ela era uma modelo, uma mulher linda e ficou alguns dias sem trabalhar. E depois da cirurgia da remoção do seio, ela acabou perdendo o interesse daquele rapaz russo que a bancava. A vida da Cat começou a mudar a partir daí. E nesse momento que ela estava muito fragilizada, ela acaba conhecendo um chá milagroso. Vocês já ouviram falar no ayahuasca? Pois é, nessa fase triste da vida da Cat, ela estava muito fragilizada e encontra esse chá milagroso. Ela conhece então a seita do Santo Daime e acaba tomando o chá de ayahuasca. Esse chá é um chá alucinógeno que deixa a pessoa completamente fora de si. E essas sessões espirituais costumam durar noites e dias seguidos. E a Cat acabou participando disso e depois de tomar esse chá, ela começou a ouvir vozes. Ela disse que tinha uma voz dentro dela que era como se fosse uma mentora, que ia contando as coisas para ela e dizia o que ela devia fazer. Curioso, hein? Quando ela tomava esse chá de ayahuasca, ela dizia que conseguia falar com os mortos, jurou de pé juntos que havia falado com sua mãe que havia falecido e dizia que ela mesma era o Messias, que ela era Jesus Cristo. Olha só que loucura dessa mulher. Então em 2016 ela cria seu canal no YouTube e começa a postar conteúdo de autoajuda. Ela agora se sentiu uma guru que ia ajudar as pessoas. No começo o canal até que foi bacana. Ela começou a postar conteúdo de autoajuda, ajudando as pessoas a encontrarem o seu eu interior. Então, levanta daí, levanta dessa cama,
A sua vida e o seu sucesso estão aí esperando por você. Os seus sonhos estão logo ali, depois da esquina. Faz parte do nosso qualquer situação. Foi legal no começo, mas depois você vai ver comigo que esse canal se tornou uma verdadeira bizarrice. Vamos continuar acompanhando o caso da Cat. Depois de montar esse canal e atrair milhares de seguidores, ela, claro, montou um curso ali e começou a vender curso. Ela vendia um curso como se fosse uma espécie de autoajuda por R$700 anuais. E as pessoas que eram suas seguidoras fiéis compravam esse curso. E aí a Cat começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar muito dinheiro com a venda desse curso. E ela também cobrava para fazer consultas particulares. Ela cobrava um bom valor para a pessoa se consultar com ela e ela dar conselhos. Ela falava que a voz comunicava-se com ela e falava tudo o que ela tinha que falar para as pessoas. E as pessoas acreditavam naquilo. Pagavam para a Cat horrores em dinheiro para ela poder ser uma espécie de guru na vida deles. A Cat então começou a estudar sobre gurus e ela começou a seguir nada mais nada menos que João de Deus. Esse maluco pervertido que a gente já conhece. João de Deus. Ela começou a se inspirar em outros fanáticos também. E ela mais o esposo dela foram em diversas igrejas para que ela pudesse observar ali como que eles faziam para conversar com as pessoas e se inspirar e trazer aquilo para a realidade dela. Além do curso, ela vendia produtos físicos também, roupas, tudo que ela poderia lançar para vender, ela vendia. E a mulherada adorava, suas seguidoras eram fiéis e sempre compravam os produtos da Cat. Nessa época, o marido da Cat era quem ajudava ela na promoção, e ela estava ganhando muito dinheiro com isso. Até este momento, a Cat não tinha cometido nenhum crime, apenas tinha lançado um curso, enfim, as pessoas gostavam dela, compravam, estava tudo certo. Só que vocês vão ver que a vida dela vai sofrer uma reviravolta terrível. A Cat começa a ganhar muito dinheiro, então em 2019 sobe para a cabeça dela. Ela acaba só pensando em dinheiro e se separa do seu marido, que não era tão ganancioso quanto ela. Então ela acaba se separando do marido e aquilo foi um choque. Todos no Instagram falaram, ué, mas você é a moça perfeita, como que se separou? Tá errado isso aí? Seus seguidores começaram a questioná-la. E ela respondia categoricamente a cada um deles com ofensas. Começou a baixaria em 2019. Nessa fase também, em 2019, ela se envolveu com o pessoal da pesada. Começou a usar drogas, beber demais álcool. Ela estava completamente perdida, essa moça. O dinheiro com certeza tinha corrompido a alma dessa pobre infeliz. Então a Cat se muda para os Estados Unidos, vai morar lá. E lá ela começa a procurar por uma assistente pessoal. Ela posta ali no seu Instagram que está precisando de alguém para poder trabalhar junto com ela e crescer. É claro que muitas pessoas ainda adoravam ela e queriam com certeza estar do lado do seu ídolo, a Cat. Foi nesse momento então que a Cat conheceu a Ana, a primeira pessoa que sofreu nas mãos de Cat Torres. A Ana tinha 20 anos e ela simplesmente adorava a Cat. Ela acompanhava a Cat desde o começo de sua carreira e ela se inspirava muito nessa mulher. E aí quando ela viu aquele anúncio, ela falou, opa, é agora. Ela já morava em Boston, então estava próximo ali da Cat, nos Estados Unidos, mas não tão próximo. Ela vai até a Cat então, faz uma entrevista e a Cat a contrata na hora. Ela seria como se fosse uma espécie de assistente pessoal da Cat. E ela larga o estudo, ela estudava em Boston, ela larga a sua escola, tranca tudo, pede demissão do seu emprego e vai morar com a Cat. Chegando na casa da Cat, ela leva um susto tremendo. Ela entra na casa e vê que aquilo lá estava uma bagunça, tudo sujo. O cheiro de xixi e fezes de gato dominavam o ar. Tinham diversos animais na casa da Cat e aquilo lá era uma bagunça, era como se fosse um chiqueiro. E a Cat logo falou, você vai arrumar isso aqui pra mim, vai limpar tudo. A Ana achou meio estranho e falou, poxa, mas eu ia ser assistente pessoal dela. Mas tudo bem. Então a Ana passa a trabalhar para a Cat 24 horas por dia. Ela passa a ser como se fosse uma serviçal. Limpa a casa, deixa aquela casa brilhando, alimenta os animais, e além de ser a companheira inseparável da Cat. A Cat até para tomar banho, ela precisa que a Ana vá com ela. Porque ela gosta de ficar conversando e ela não quer ficar sozinha sequer um segundo naquela casa. Então a Ana até no banho tem que acompanhar a moça. Veja que ela estava com algum problema aí, essa Cat. Mas a Ana pensou, isso aqui vai valer a pena, porque eu vou ganhar $2.000 por mês para ser assistente pessoal dela. Só que o tempo vai passando, os meses vão passando e a Ana nada de ver o dinheiro entrar.
A Ana chegou a questionar a Cat, Cat, mas e o meu pagamento? Só que nesse momento a Cat ficou possessa, deu uma bronca terrível na Ana e acabou não pagando nem um centavo para a Ana. A Ana, sem entender nada, resolve continuar mais algum tempo. Até para dormir a pobre não tinha paz. Ela, quando estava dormindo, a Cat ia lá, acordava ela, ficava conversando, enfim. Era uma vida terrível que aquela moça levou lá. Para dormir, o que ela tinha que fazer? Falar que ia para a academia, mentir para a Cat e dormir na academia, num colchãozinho de academia. Vocês acreditam nisso? Foi terrível aquela vida dela. Ela aguentou 3 meses. Depois ela acabou dando um jeito de escapar e ir embora. Ela acabou continuando conversando com a Cat, não denunciou ela nem nada, mas aquilo foi uma escravidão para ela. Com certeza, aquela moça foi escrava da Cat. A Cat então continuou a sua vida, continuou postando na internet e os seus posts começaram a se tornar um pouco estranhos. Ela falava que conversava com ETs, com alienígenas, falava que era o próprio Messias, falava coisas bizarras na internet. Não era aquela mesma Cat de antigamente com a pauta positiva. Não, não, não. Agora era uma Cat totalmente alucinada. In the name of Mother Mary and your Queen Cat Torres, the Messiah, I'm Jesus Christ. Understand me? Here, you're gonna lay on the floor in this position like this with your hands here where we can see them. Lay on the floor. Let's feel me. Feel my body, my body, my body. You're gonna lay like this when Zachary making passes you. Are you feeling me? Mm-hmm. Do they understand? Yes. Moms? Moms are right here, Yes. away from your body. Do not touch each other. Do not touch each other. You have to be right this, like this. Do not touch each other because you can be manipulated by the force of the gods on the dark side. You understand? Imagino que por conta do chá de ayahuasca, ela foi e nunca mais voltou. Ela chegou a dizer até num desses posts que ela tinha cura para o câncer. Olha só que nível que essa mulher chegou. Então, depois do divórcio, a Cat encontra um outro rapaz chamado Zack e acaba se casando com ele. Esse rapaz tinha apenas 19 anos e passa a ser ali o marido da Cat. Ele sugere para ela então que eles vendessem o apartamento em Nova York e fossem morar no Texas. E eles fazem isso, vendem a sua casa em Nova York e vão morar numa casa muito maior no Texas. E como essa casa era maior no Texas, ela precisava de quê? De funcionários escravos. Então nesse momento ela começa a postar no Instagram que ela está contratando de novo. Ela está querendo pessoas, meninas. Ela precisa então de pessoas para ir morar com ela e trabalhar. Mas a gente sabe o que ela queria. Ela queria escravos. Então ela começa a postar ele no Facebook que tinha uma proposta de emprego. Quem fosse morar com ela ia se dar bem, ia conhecer o mundo junto com ela e as meninas ficam animadas. Então ela acaba contratando 3 vítimas, 3 escravos funcionários. O nome delas é Desirê, Letícia e uma terceira que não teve o nome divulgado, que vamos chamar aqui de Sol. Então essas 3 meninas chegam para trabalhar com ela, são meninas que já seguiam ela há muito tempo e para elas aquilo era a realização de um sonho. As meninas eram brasileiras, as 3, uma delas morava já na Alemanha, outra já morava nos Estados Unidos e uma foi aqui do Brasil até lá, para morar e trabalhar exclusivamente com a Cat. Então, chegando lá, as meninas conheceram a realidade. Começaram a trabalhar com a Cat, mas o trabalho era aqueles trabalhos iguais ao que a Ana fazia. Limpar casa, enfim, cuidar ali de tudo para a Cat. Só que as meninas, como eram muito fãs dela, acabam ficando lá e aceitando aquela situação. Além disso, a Cat também estava metida com bruxaria. E ela, junto com as meninas, monta o que ela chama de clã das bruxas. As 3 meninas mais ela, as 3 meninas mais a Cat, eram como se fosse uma irmandade de bruxas. E a Cat faz alguns feitiços para poder trazer paz e harmonia para essas moças. Depois, futuramente, a Cat acaba chantageando uma delas, dizendo que ela não poderia ir embora porque ela havia feito aquela bruxaria e aquilo havia custado dinheiro. Então ela tinha que ficar lá porque ela, afinal, a Cat já tinha gasto muito dinheiro com ela. Além disso, a Cat também havia pago a passagem dela do Brasil para lá. Então a menina meio que tinha uma dívida com a Cat e não podia ir embora de forma alguma. E a Cat então começa a oferecer banhos espirituais, que eram banhos que ela oferecia, ligava algumas velas ali no banheiro, aquela bruxaria toda, para que a pessoa que estivesse tomando banho se livrasse de maus espíritos, enfim, essa coisa toda. Mas aquilo era tudo invenção da Cat para poder roubar dinheiro, porque a Clara ela cobrava por esses banhos espirituais.
E a Desirê, mais a Letícia e a Sol eram suas assistentes. Elas que ajudavam ela a fazer esses banhos e ganhar algum dinheiro ali. E naquela casa também tinha uma regra que a Cat impôs. Nenhuma das meninas poderia falar, era a lei do silêncio. Então, nenhuma das meninas podia conversar com outras meninas, porque ela não queria, com certeza, que elas criassem um motim. Ela já estava se precavendo disso, ela sabia que o que ela estava fazendo com aquelas meninas era errado e que a qualquer momento elas iam se rebelar contra ela. E as meninas estavam ali vivendo como se fossem prisioneiras da Cat, então. Não podiam conversar uma com a outra e tinham que fazer aqueles trabalhos para a Cat, aqueles trabalhos forçados, limpar a casa, sem ganhar um sequer centavo. Então a Sol percebeu que aquilo estava errado e dá um jeito de escapar daquela casa. Foi bem complicado para ela porque o marido da Cat, o Zack, ele vivia armado, ele tinha mais de 4 armas. E ele ficava mostrando, girando as armas na frente das meninas, como se estivesse falando: se vocês escaparem, o pior pode acontecer com vocês. Mas, por sorte, a Sol consegue falar com o ex-namorado dela e consegue, enfim, escapar daquela casa. A Sol estava livre, então. Mas as outras duas não. Tanto a Desirê quanto a Letícia continuavam morando ali com a Cat. Neste momento, então, a família tanto da Desirê quanto da Letícia querem saber o paradeiro das suas filhas, pois a Cat não permitia que elas falassem com seus familiares aqui no Brasil. E eles estavam desesperados atrás delas e já imaginavam o pior. Então a Cat faz o quê? Ela obriga as duas a gravarem alguns vídeos, dizendo para as famílias que elas estavam bem, que era para a família parar de procurar eles. Eu tô gravando esse vídeo para ordenar que vocês parem de me perseguir, parem de me procurar, parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Se eu bloqueei todos vocês, tem um motivo. Quer dizer que eu não quero falar com nenhum de vocês. Tô muito bem, eu tenho poder de escolha, eu tenho livre-arbítrio, que Deus deu pra todos nós. Então eu tô vivendo a minha vida, que saco, vocês são insuportáveis. Me deixem em paz. Desde a última vez que eu vi eles, eu falei: não me procura mais. Não me procura mais, eu não quero mais falar com vocês. Quantas vezes eu vou ter que falar? Quantas vezes? E esses vídeos são bem estranhos, porque você percebe que as pessoas não estão falando aquilo naturalmente. É como se estivessem lendo algum tipo de texto que a Cat havia passado para elas. Além disso, a Cat mais as duas meninas começam a fazer alguns ataques à primeira funcionária dela, a Ana. Começam a atacar ela na rede social, postar um monte de vídeos falando mal dessa Ana e até a desejar a morte dela, olha só. A Ana já havia denunciado a Cat para a polícia e eles já estavam no encalço dela, já estavam tentando descobrir o que ela havia feito com aquelas meninas. E a bizarrice não parou por aí não. A Cat continua fazendo ataques à Ana e fazia alguns vídeos muito sem noção e postava no Instagram. Era coisa bizarra e pesada mesmo. O dinheiro da Cat então estava indo embora, estava se acabando e ela teve uma fantástica ideia. Ela teve uma ideia então, ela pegou aquelas duas funcionárias dela, fez umas sessões espirituais com elas e falou que a voz estava dizendo para elas que elas iam encontrar um marido rico e poderoso e um clube de mulheres, e um clube de strip. Que elas tinham que ir até lá então, trabalhar lá para poder encontrar o amor da vida delas. Como as meninas eram seguidoras fiéis da Cat, elas acreditaram naquilo. E imagine você que elas começaram a trabalhar como strippers. Meus amigos, a coisa ficou feia. Elas começaram a trabalhar como strippers porque a Cat falou que a voz interior dela disse que elas tinham que fazer aquilo para encontrar maridos que iam dar muito dinheiro para elas. Só que o dinheiro que elas ganhassem no clube não era para elas, não. Elas tinham que dar todo esse dinheiro para a Cat. É claro que a Cat estava abusando dessas meninas e prostituindo elas. Era como se ela fosse uma cafetina das duas moças aí. A Desirê conta isso futuramente. Ela chegou a escrever um livro depois que tudo isso acabou, contando esse caso. E ela conta que a Cat obrigava ela a ir trabalhar nesse clube de strip e ela dava metas para ela. Ela tinha que voltar com pelo menos R$1.000 para casa, senão ela não ia poder entrar em casa. Olha que loucura, olha só a que ponto essa Cat chegou. Ela obrigava a menina a trabalhar nesse clube de strip e tinha que trazer pelo menos $1.000, desculpa, pelo menos $1.000 para casa. Era como se fosse uma meta que ela estipulava para elas. E teve dias que a Desirê não conseguiu bater a sua meta.
E aí, nesses dias que ela não batia meta, ela tinha que dormir para fora. Dormia na rua, ao relento, porque a Cat não deixava ela entrar em casa. Olha que loucura. Ela não podia ir embora também porque a Cat estava com o passaporte delas. A Cat havia pego os documentos delas, os passaportes, e falado que isso era para segurança delas. Porque como a prostituição no Texas é proibido, se a polícia pegasse as meninas, elas poderiam ir presas e até deportadas. Então a Cat falava que ela ia ficar com os documentos dela, com o passaporte, para que isso não acontecesse. Mas era só um H que a Cat estava dando nelas, para poder evitar que elas viessem embora para o Brasil. E a coisa só piora. Até então a Cat fazia as meninas irem ao clube de strip apenas para dançar. Mas a voz interior da Cat falou para ela que ela tinha que contar para as meninas que só dançar não estava sendo suficiente. Que elas tinham que dormir com os clientes para poder ganhar mais dinheiro. E aí a meta aumentou. A meta não era só mais $1.000 por dia, não. A meta passou a ser $3.000. E as moças começaram a se prostituir por conta das instruções da Cat Torres. A vida das meninas, então, havia se tornado um inferno. A Cat Torres tinha acabado com a vida daquelas meninas e as famílias aqui no Brasil estavam preocupadíssimas. Até que elas conseguem apoio da mídia aqui no Brasil, procuram a ajuda de alguns programas e a grande influenciadora Yasmin Brunet acaba se envolvendo no caso e denunciando também para a polícia. Claro que a Yasmin Brunet tem bastante força e poder no meio, e com isso ela consegue fazer com que a polícia se mova. E nisso as famílias aqui no Brasil continuam tentando salvar as meninas. Os familiares tinham certeza que as meninas estavam lá sequestradas. Elas tinham certeza que as meninas não estavam lá de livre e espontânea vontade. E como a Cat havia feito alguns anúncios na internet, colocando a Desirê e a Letícia como acompanhantes, as famílias aqui no Brasil acabam descobrindo esses anúncios e com isso elas têm o endereço de onde as meninas estão. A polícia do Texas é avisada e eles tentam fazer uma emboscada para tentar prender a Cat em flagrante. Acompanhe aqui o vídeo dessa emboscada. E a Cat dá instruções para as meninas. Yes, that's me. Desiree, did you color your hair? Yeah, but a long time. Oh, okay. I guess for some reason I thought it was black. No. No? No, okay. My mistake. And how are you like in America so far? Very nice. Everybody treating you kindly? Yes. And are you well? Yes. You're doing well? You're safe and sound? You look like you're doing well. I don't see what the issue is. And again, they came here on their own. They didn't come here for me. They are helping me out, yeah. But I just don't want anything bad to happen to them. Gente, eles são muito truqueiro. Ele é detetive. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Eu vou dar um chute daqui em vocês se vocês falarem alguma coisa. Vou dar um grito. Eu não. A expressão corporal das meninas denuncia tudo. Está claro ali que elas estão sob coerção da Cat Torres. Essa manipuladora macabra, maluca. E as meninas, então, felizmente conseguem contar para a polícia o que está acontecendo naquela casa. A real história e o que a Cat Torres está fazendo com elas. E neste momento, então, a polícia tem a certeza que a Cat Torres é uma traficante de pessoas. E acabam prendendo ela e extraditando ela para o Brasil. No Brasil, então, ela vai presa, claro, pelos seus atos, e um repórter da BBC entrevista ela, consegue uma entrevista exclusiva com a Cat Torres, e nessa entrevista ela nega todas as acusações. Diz que aquilo é invenção, que estão armando para ela, que ela não tem nenhuma ligação com aquele tipo de crime, que ela não cometeu nada, que isso são os inimigos dela tentando derrubá-la. E em junho de 2024, então, a Cat Torres é julgada e é condenada culpada, só que vai passar apenas 8 anos na prisão. Ela cometeu todos esses crimes e vai ficar apenas 8 anos na prisão. É um absurdo. E o que você achou desse caso? Você também ficou revoltado comigo? 8 anos é muito pouco, não é verdade? Eu acredito que a Cat Torres, com essa mente doentia, assim que sair de lá, vai continuar fazendo tudo o que ela já fez. Vai continuar se abusando das pessoas em benefício próprio. Muito obrigado por assistir o vídeo. Clique no gostei se você gostou. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.